podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber aqui Marcelo Rodrigues, ele que é vice-presidente de negócios, marketing e inovação da Unicoba. Marcelo, obrigado demais pela gentileza da sua presença, é um prazer recebê-lo, mas eu quero fazer uma provocação. Quando a gente olha a tua história, 30 anos de mercado? Eu diria que mais, viu, Mauro? Obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui na BGD e poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Você fez engenharia, como é que você optou por essa área? Como é que foi? Você tinha gente na tua família? Não, eu falo assim, eu venho de uma família, eu falo assim, o Marcelo, quando fala vice-presidente, eu acho um cargo muito ruim, muito feio. Né? É o Marcelo, filho da dona Marilda e do seu Walter. Né? A dona Marilda era uma professora no interior de Minas e meu pai era um vendedor. Eu brinco que eu fiz engenharia elétrica porque eu sempre fui um curioso. Naquele momento veio uma história aqui muito interessante, né? O sonho meu, era uma família humilde, era ter um Autorama. Naquela época ter Autorama era um... E eu falei, cara, esses caras ligam Autorama num sistema de 1,5 volts de pilha, se eu ligar na tomada ele vai voar. Eu fiz engenharia elétrica por isso, para ter essa resposta, tá certo? E aí foi realmente uma questão de curiosidade e foi muito bacana, né? Eu acho que a engenharia me trouxe aí a questão da oportunidade de formação, mas uma experiência muito bacana de estar vinculado. E eu brinco que, neste momento da minha carreira, eu estou voltando à minha essência. Eu acabei sendo muito mais uma pessoa de tecnologia do que engenharia. E hoje eu estou voltando aí na minha essência, estar numa empresa de energia como a Unicoba. Que lembrança que você tem desse momento que você se refere aos teus pais? Como é que foi a tua vida? Foi uma vida difícil, uma vida de muito esforço? Eu falo assim, como filho de professora, minha mãe tem uma frase muito bacana. É impossível você entrar na sala de aula e sair pior, você tem que sair melhor. Né? Então a educação sempre foi uma base muito interessante. E meu pai era um vendedor. Meu pai era um eterno viajante. Eu acho que eu peguei a vontade de conhecimento da minha mãe e a curiosidade de viajar e conhecer esse Brasil do meu pai. E o que o teu pai fazia? O que ele vendia? Ele vendia produto veterinário. Naquela época nós éramos de Minas, do Triângulo Mineiro. Uhum. Aquela questão, a Embrapa mudou a história daquela região. Daquela região na década de 70, né? Então ele trabalhava com produtos veterinários e aí naquela questão de Goiás, um pouco a gente conhecia ali. Eu costumo dizer que mineiro, de onde que eu sou, é quase goiano. Um pouco aí do histórico. Como é que é a tua infância? Você brincou muito? O que você fazia? Eu falo assim, quando aí acabou o seguinte, naquela questão de buscar oportunidade, era um Brasil que você buscar oportunidade, você tinha que sair do interior e vir para a capital. Então, em 74, nós saímos do interior de Minas e viemos para Belo Horizonte, na capital. Todos? Todos, a família, 4 filhos, eu sou o mais velho. Então foi aí uma busca de oportunidade para o meu pai. E a minha mãe naquela questão tentando buscar um lugar melhor de estudo para os filhos. Né? Foi muito interessante, eu começo a falar que eu comecei a trabalhar com 13 anos, né? Eu era menor aprendiz da Caixa Federal. Foi muito interessante começar isso lá atrás, né? Quer dizer, sempre entender que o trabalho e a educação, tá certo, é virtuoso. Marcelo, que lembrança que você tem do momento em que o teu pai ou a tua mãe anunciam que vocês vão sair da casa de vocês para ir para a capital? Você tem essa lembrança? Eu lembro o seguinte, era um Fusquinha, e eu tenho uma ligação bacana com o carro do antigamente, né? Que tem alguns carros Volkswagen. E era meio aquela questão da aventura, né? Eu acho que aquela questão era um momento de entender que podia ter um país melhor, podia ter uma vida melhor. Né? Acho que era um pouco desse sentimento que vinha, né? E eu lembro que a coisa que mais me chamou a atenção quando eu cheguei na capital foi ver uma escada rolante. Que foi que me veio na cabeça agora, muito legal, sua capacidade de provocação de a gente relembrar um pouco o nosso passado. Né? E você olhou para a escada rolante e o que você subiu? Você teve coragem? Na rodoviária, eu falei, meu Deus, isso aqui é tecnologia, que coisa mais bacana.
É um momento de... Chegar na cidade grande, na rodoviária, foi interessante. E a partir dali, onde é que vocês se estabeleceram? Aí nós ficamos em BH, né? Tivemos uma oportunidade ali, comecei uma forma de trabalhar com 13 anos, um pouco de ajudar em casa, né? Na questão da Caixa Federal. E aí a questão de entender, né? Quer dizer, que tinha uma oportunidade de ter um curso superior, tá certo? Podia fazer a foi onde que eu fui me cursar, passei exatamente na questão da engenharia elétrica, um pouco da curiosidade que eu te contei do Autorama, né? E naquela questão, acho que e outra coisa que mudou muito, né? Naquela época, as expectativas dos pais em cima da gente era ser médico, advogado ou engenheiro. Exato. Hoje tem milhões de profissões maravilhosas, até tão ricas, mas era um pouco que naquele momento o mercado oferecia e sou muito feliz aí pelo caminho que a gente traçou. Né? E os seus irmãos? Eu acho que você colocou bem, né? Eu sou o filho mais velho, tá? De uma família de 4. A minha mãe, além de professora, eu acho que ela sempre foi muito criativa. E o meu pai é um curioso, né? Então, tem 2 irmãos que são publicitários. Olha só. Alguns aí com super também carreira, muito bacana, né? Que legal. E a minha irmã acabou indo para a área educacional, né? É mais uma professora? Ela trabalha num pouco de professora. Que bacana. Como eles chamam? Eu tenho o meu irmão, o Cláudio, a Daniela e o Gustavo. Vocês conseguem se encontrar com regularidade? Sim, ou a vida não deixa? A vida é difícil, né? Eu hoje, assim, apesar de trabalhar em São Paulo, eu fico em BH, moro em BH. Então, minha vida é ir lá, igual meu pai. E aí acaba o seguinte, os pais estão velhos, estão vivos ainda, graças a Deus, né? Mas no momento, às vezes, difícil conseguir juntar todo mundo. Né? Cada um com a sua história e seu caminho. Ô Marcelo, você tem, eu brinquei no início da nossa conversa, um pouco mais de 30 anos de experiência. Como é que você olha o seu desenvolvimento? O que te fez ascender? O que você tinha de diferencial? O que você pode falar para a gente? Vamos lá, é interessante quando a gente faz a retrospectiva, né? Tirando a modéstia de lado. Botando a retrospectiva, que às vezes a gente acha que o caminho nosso é um e é outro. Eu acho que o diferencial é a capacidade de reinventar. Eu fiz engenharia elétrica, eu fiz uma graduação muito bacana, eu tive a oportunidade de fazer estágios maravilhosos e eu formei no década de 90 com o Plano Collor. Quando eu formei, eu tinha passado um processo seletivo de uma grande indústria. E naquela época era um pouco diferente, não tinha WhatsApp, era por telegrama quem sabia isso, né? E eu tinha acabado de formar, quando eu fui fazer, tá certo? Tomar posse, a vaga tinha sido cancelada, porque a Zélia Cardoso de Mello tinha confiscado o dinheiro, a vaga foi cancelada. Então, do engenheiro formado, eu virei um desempregado. Puxa vida. Por outro lado, a gente, naquele momento, era o primeiro contato como escola de engenharia, a gente tinha contato aos computadores. Então, nós programávamos, nós tínhamos acesso à tecnologia que poucos tinham. Eu acabei virando aí um pouco professor, dava aula de microinformática. Olha só. Para quem conhecia. Como é que era o Marcelo professor, hein? Era um sobrevivente. Era necessidade. Eu acho que essa questão da gente gostava? Eu sempre acho que assim, a capacidade de você ter um tempo para ensinar o outro é uma coisa maravilhosa. E aquela questão, por mais que eu tinha deficiência, eu sempre falei essa frase. É impossível vocês estarem aqui e não sair um pouco melhor. E eu saí melhor também. Quer dizer, não é só o aluno que ganha numa sala de aula, eu acho que é o professor também. Né? Então era uma experiência aí muito rica. Quanto é que você ganhava, você se lembra? Ah, não lembro, né? Mas eu lembro que... Mas te ajudava a pagar? Ajudava a família, tá certo? Então foi um pouco... Então questão de... E nesse lugar que eu dava aula, né? Acabou que também como computador, falou, ó, quem sabe ainda a gente vende uns computadores para os alunos. Então também a gente abriu a revenda de computadores também, foi muito interessante, foi uma experiência muito rica do meu passado aí, que acho essa capacidade de reinventar, né? Reinventar. E acho que aí a gente aprendeu um pouco, né, da questão de correr atrás, ou seja, se você não conhece, eu tenho uma madrugada para aprender. Qual era o conteúdo desse curso? Você se lembra? Eu me lembro de... Não sei se eu vou falar bobagem aqui, mas tinha COBOL, essas coisas, acho que não tem... naquela época, assim, a programação era um curso até mais sofisticado. Eu dei aula de COBOL também, né? Eu programava em Fortran, eu era um grande programador em Pascal, né? Depois o desafio de ir para a linguagem ser um pouco mais difícil, mas eu dava microinformática básica, né? Sim. Que era o DOS, Word, Lotus 123, né? E DBase. Então a pessoa durante 4 semanas, uma semana para cada um, quem não conhecia computador saía letrado daquela tecnologia. E eu era numa geração, foi interessante você me lembrar de uma coisa muito bacana, né? Que a minha mãe falava, meu filho, você tem que fazer datilografia. Que o currículo da gente era colocar, eu tinha tantos toques por minuto, a partir do momento que você tinha um curso de microinformática, você estava um pouco melhor do que só um datilógrafo. Você usava todos os dedos? Eu confesso que não era um bom datilógrafo. Toques por minuto, porque o processo seletivo você tinha que fazer, né?
Mas eu uso bem, acho que as mãos aqui, sem olhar um pouco para o teclado. Olha só, Era uma habilidade, era vantagem competitiva. Sem dúvida nenhuma, não olhar para o teclado era bom demais. De toda essa jornada até esse momento da tua vida, tem alguma coisa que você se lembra assim com tristeza? Eu acho que assim, a capacidade nossa sempre é aquela questão, mas as dificuldades ficam para trás, né? Eram tempos difíceis, tinha que virar madrugada, né? Lembro muito aí voltando à questão da energia, né? Eu lembro da CEMIG desligar a energia da minha casa, né? E a gente estudar a luz de vela. E minha mãe não deixar chegar na janela para os vizinhos não parecer que nós estávamos com o linho cortado. Foi uma coisa que veio na cabeça agora. E eu acho que aí traz um pouco da história da energia, né? Não ter luz é muito terrível, né? Não ter acesso ao sistema de energia E como é que foi isso lá dentro da tua casa, esse momento? Era uma forma de conviver. Falar assim, amanhã vai ser melhor, né? Sempre amanhã, foi essa coisa assim de ressignificar? Ressignificar, amanhã vai ser melhor, tá certo? Uma outra frase que eu aprendi muito, meu pai também, um cara muito otimista, sempre passou por dificuldades, falava, o pior dia do homem dura 24 horas. Amanhã vai ser melhor. Assim, e é isso que mantém esse teu sorriso até hoje? Você é um cara que sorri muito. Eu acho que a gente está aqui para aprender, todo dia é um aprendizado, né? E a questão da humildade, né? De como é que você consegue aprender em cada interação, né? Como é que essa questão de não ter luz foi tão importante. Eu acho que eu sei dar valor do que é não ter a geladeira com comida, tá certo? Né? Não faltou comida, né? Sim, sim. Mas que a gente tinha outras necessidades que, né, tiveram que ser atendidas de outra forma. Aí você conseguiu terminar o curso, veio essa questão toda envolvendo o governo federal, a Zélia, o Collor. O que acontece a partir daí, quando você termina esse período como professor? Basicamente, eu acabei dando aula, né? Eu acho que ali, do ponto de vista, me convidaram para ser sócio dessa empresa. Né? Aí a revenda ficou maior que a empresa de treinamento, né? Naquele determinado momento, aí foi um outro fato muito importante da minha vida, um pouco de curiosidade. A gente tinha alguns computadores em estoque, né, que estava surgindo na internet no Brasil. Aí nós pegamos algumas máquinas, eu montei, tenho muito orgulho de ter montado os primeiros provedores de internet no Brasil. Parabéns. Nós montamos os primeiros provedores de internet no Brasil. Um pouco do inverso, eu fui na Federal e trouxe engenheiros, dando oportunidade para eles trabalharem, tá certo? Do ponto de vista da gente conhecer junto aquela tecnologia, não por capacidade de pagar, mas pela curiosidade de fazer algo novo, né? E eu tenho muito orgulho de ter montado um dos primeiros provedores de internet no Brasil. O meu irmão criativo, né? Eu pedi para fazer o logo desse provedor. Os meus sócios eram, tá certo? Basicamente a empresa de treinamento, né? A gente, então eu brinco que era uma sala que a gente dava treinamento de dia, depois tirava a sala de treinamento, virava o escritório durante, tá certo, o dia. Foi um período muito bacana. E a gente montou esse provedor e eu tinha colocado o provedor chamado Brasil Internet Service. E meu irmão foi criativo, ele fez um B-Roba, era o B com sentido de arroba. Sim. Tinha uma publicação na época que chamava Internet World, que estava começando, né? Na hora que eles indexaram o nome, eu saí no primeiro da lista. Eu arrebentei de vender, sem entender por quê, né? E saiu no primeiro lugar, tá certo, a questão de provedor, foi muito bacana. Aí eu estava já num desafio, claro, né? Já do engenheiro desempregado, virei empreendedor sem saber, no negócio de tecnologia, no negócio de internet, mas sem dinheiro ainda, né? E aí acho que eu fui cumprir um pouco do papel que era a expectativa naquele momento, que eu não tinha respondido para minha mãe, né? Não seja vendedor igual seu pai, tá certo? Uma vida estável, né? Eu passei num concurso público da Telemig. Eu tinha passado já, tinha uma confusão de sócio, eu fui para dentro da Telemig, né? Uma experiência muito interessante também, quer dizer, que a primeira vez que eu estava com carteira assinada na vida, né? Dentro de uma corporação, né? Claro, foi muito bacana. Foi também uma experiência muito rica. Durei 8 meses. Por que durou 8 meses? Tem que perguntar. Porque eu acho que a questão, as coisas muito rígidas, né? Eu lembro daquele momento, eu entrei numa área que era unidade de negócios grandes clientes, de grandes clientes. Em 8 meses a gente conseguiu fazer um negócio muito bacana. Era o mercado de contact center que estava acontecendo no Brasil. Nós começamos a levar o mercado de contact center para Minas. E eu lembro que eles fizeram um processo seletivo para comprar pasta, sapato, terno. Falei que esse aqui já sabe demais. Aí eu acabei só saindo do provedor e voltei para o provedor da internet. Aí acabei voltando para o provedor da internet. Olhando um pouquinho para a tua vida, já a gente continua na tua vida profissional. Na tua vida pessoal, nesse meio tempo, você namorou, casou, Namorei, eu tive uma grande companheira. Quando eu fui para a Telemig, foi para ter estabilidade para casar.
Isso foi em 97. Aí casei com a companheira, a gente já estava namorando há muito tempo, eu casei em 98. Né? 98. Ela era da área? Como é que Não, vocês conheceram? Ela era inteligente? Eu diria que sim, né? Muito inteligente, mais do que eu, né? E acabou a gente se encontrando na época de faculdade, né? Na época de faculdade. Né? Ela fazia fisioterapia, eu fazia engenharia. Puxa vida, uma área totalmente diferente. Distinta. Quando a gente olha o teu currículo, Marcelo, você faz uma referência muito bacana a projetos inovadores na área de tecnologia e infraestrutura, mas quando a gente amplia a lente, a gente vê que você destaca a questão de ajudar as pessoas. O que significa isso para o Marcelo, ajudar as pessoas? Eu falo até eu me encontrei muito nesse projeto. Né? Eu estava antes de estar na Unicoba, eu estava no startup, no negócio de tecnologia. Eu acho que um pouco da herança do meu pai. Meu pai é uma pessoa muito simples, mas teve essa visão muito generosa com todo mundo que ele interage. E lá o nosso desafio era transformar uma empresa que vendia bateria numa empresa de solução de armazenamento de energia. E o primeiro dia que eu peguei, eu conheci a Manaus, que eu fui visitar umas comunidades remotas. Eu entrei na companhia em janeiro de 2020, todo mundo lembra que quando é a pandemia, 5 de março eu estava numa comunidade remota no meio da Amazônia. Essa comunidade me recebeu parecendo filme. Eles estavam esperando 5 anos o sistema de energia chegar na comunidade deles. Eu falei, nós temos que ajudar isso aqui. E aí foi um processo acho que é essa questão, né? Quando você quer o bem, a força que você põe, a energia que você põe aqui, você traz o resto junto. Né? E a gente conseguiu realmente colocar essa comunidade Santa Helena do Inglês, que hoje é um projeto que a gente tem muito carinho, e ter mudado a história dessa comunidade, né? Então, ajudar que seja uma oportunidade de trabalho, lá atrás que eu comentei, que a gente deu para alguns engenheiros que estavam formando na Federal, trabalho no provedor, quer dizer, como é que a vida é o potencial todo tem, como é que alguém abre oportunidade? Né? Eu acho que alguns abriram oportunidade na minha vida, né, em alguns momentos, e eu acho como é que a gente consegue retribuir isso, e essa experiência em Santa Helena do Inglês foi maravilhosa. Como é que foi voltar para o hotel ou para o lugar onde você dormiu naquele dia? Que lembrança que você tem? Eu falo assim, a lembrança, eu acho que um fato mexeu muito comigo, né? Que eu falo um pouco antes da pandemia. Eu falo assim, fui casado com essa primeira companheira que eu comentei, então ficamos quase 28 anos juntos. Eu tenho 2 filhos desse relacionamento. Eu acabei depois me separando em um determinado momento, casei de novo. Então eu recebi, com a graça de Deus, uma filha, tá? Em outubro de 2019. Okay? Nessa altura da maturidade, quando você recebe e o nome dela chama Ana Luz. Puxa vida. Ana Luz. Incrível. E aí, então, em outubro, a Ana Luz chega, eu brinco no jogo da vida, eu estava chegando no final, eu voltei para o início. Né? Falei, cara, tem que ter um sentido diferente. A gente está aqui para fazer alguma coisa diferente. É verdade. Mais do que realização executiva, né? E eu me identifiquei muito quando eu cheguei na comunidade de ver lá bebês do tamanho da Ana Luz, né? Que pode ser que a Ana Luz tenha uma oportunidade diferente deles. Como é que a gente pode fazer diferente nisso? Né? Como é que o Marcelo, com essa rede de contato que ele tem, com as pessoas que ele pode falar, cara, nós vamos fazer um projeto aqui. Eu quero voltar aqui, eu lembro que eu prometi para o seu Nelson, que é o líder da comunidade. Toda a comunidade da Amazônia normalmente tem uma característica, ela tem uma igreja e tem um campo de futebol. Eu quero voltar aqui para a gente jogar um futebol de noite. E graças a Deus eu voltei. Deus permitiu isso. Que bacana. Vamos falar um pouquinho da Unicoba, Vamos. Que é o teu mais recente desafio. Primeiro eu queria, como a gente fala não só para o público do nosso setor, a gente tem uma audiência muito grande entre pessoas que ou querem enveredar ou estão com curiosidade para ouvir as histórias que nós contamos aqui. Queria que você apresentasse a Unicoba para nós. Ok. É muito interessante. A Unicoba é uma empresa que vai fazer esse ano 50 anos, que mostra a capacidade, tá certo, empreendedora do imigrante coreano que chegou nesse país na década de 70. Para quem chega no Brasil, é um mundo de oportunidades. Como é que a gente brasileiro não entende isso? Mas é com determinação, suor. O seu Jung chegou, construiu a Unicoba. A gente está na 2ª geração. Então, a Unicoba é uma empresa que está no Brasil, é uma empresa nacional, montado por um imigrante coreano. Unicoba quer dizer União Coreia-Brasil, que está no negócio de energia desde 78. A gente está no negócio de bateria desde 78. E eu entrei com um mandato de 2 fundos de investimento que entraram na empresa na virada de 19 para 20.
para um processo transformacional. A gente já estava no negócio de bateria. Então, o que a gente vai fazendo é transformar uma empresa que fabricava bateria numa empresa de solução de armazenamento de energia. O fundo veio com esse propósito. O que a gente faz? Tá? E a Unicoba é uma empresa presente na vida do brasileiro e pouca gente sabe. Então, ou seja, se você tiver um celular Motorola, essa bateria foi feita por nós em Manaus. De cada 10 celular Motorola, 10 são bateria Unicoba. Se é Samsung, também grande parte dessas baterias também são nossas, fabricadas em Manaus. Certamente, eu estou nesse seu prédio aqui, deve ter um elevador. De cada 3, os principais fabricantes de elevadores, 2 usam baterias nossas. Todos os brasileiros voltaram na urna eletrônica, a bateria nossa. A central das operadoras das torres são nossas. Então é uma empresa que está presente e agora é a pressão de fazer essa transformação. Como é que essa empresa agora vai entrar no negócio de baterias? A gente entende que a tecnologia que para essa nova energia passam por baterias de uma tecnologia chamada lítio. Hoje a gente é a primeira empresa a fabricar baterias de lítio no Brasil, em Manaus, para esse desafio da nova energia. Toda fonte descarbonizada, ela é intermitente. A bateria é o centro dessa nova energia. Então tem sido muito interessante essa experiência. É uma empresa consolidada, com histórica super bacana. E eu venho que eu chamo um projeto, muito mais que emprego aqui, de projeto em missão, de Restart Up. É pegar uma empresa de 50 anos e dar uma nova, tá certo, ressignificado para ela, com uma cara de startup. É isso que a gente está fazendo. Competência não lhe falta. Em algum momento você pensou, puxa, é o meu lance mais ousado, eu vou precisar de ainda mais coragem para fazer isso? Eu falo assim... Ousadia? Eu escutei da minha filha de coração que coragem é coração em ação. A menina de 9 anos falou isso. É para mim coragem. A gente poupa um pouco. E quando a gente pega e entendeu assim, realmente era um desafio. Eu estava mudando de segmento, com 50 a mais, com a filha de 3 anos. Né? Mas a Ventus, eu acho que era a falta de opção. E está dando super certo. Tem sido absolutamente uma experiência super bacana, pela capacidade que a gente, das pessoas que a gente está trazendo, dos projetos que a gente está fazendo, das parcerias como a BGD a gente está construindo. Isso é muito, muito, muito virtuoso. Então hoje, para a gente entender, olhando para o território nacional, vocês têm uma planta em Manaus, outra em Extrema, no sul de Minas. Sul de Minas. Escritório aqui em São Paulo. E temos aí uma operação basicamente no Brasil inteiro, mas as unidades fabril são Extrema, no sul de Minas, e Manaus, onde a gente fabrica as baterias de lítio. Quando você chega nesse momento da tua carreira, você consegue imaginar, você já imaginava, claro, a energia sempre teve no teu dia a dia, essa questão da energia limpa e renovável, o protagonismo, porque eu sempre digo isso, Marcelo, sem medo de errar, independente da questão da legislação, da questão burocrática, de tudo isso, o que vocês fazem é superior para tudo. Você tem isso. Você colocou bem, Mauro, assim, a questão, o sistema de energia no Brasil, ele é muito regulado. Por outro lado, é o seguinte, gente, nós temos um sistema efetivamente muito eficiente. Só que existe vários países. Quando você vai para a Amazônia, esse tema isolado, é outra história. Esquece regulatório. Então eu cheguei lá e eu acho que eu e o grupo que a gente chegou com um olhar diferente. Cara, aqui não tem problema regulatório. Tem um problema de viabilidade técnica e econômica. De vontade de querer fazer. Eu costumo dizer, a gente tem um super orgulho da matriz energética brasileira, muito pelo trabalho super bacana que vocês fizeram de colocar energias renováveis nesse sistema. A Amazônia é pior que a China. É tudo terra. Os caras sempre tocaram esse tema, não tem nada errado, é a única alternativa que tem. Sim. Então a gente conseguiu entender que, quem sabe, fotovoltaica. A gente acha que só tem capacidade de colocar bons projetos de energia fotovoltaica no interior de Minas, tá certo? No Piauí. A Amazônia tem mais sol do que a Alemanha. Então foi muito bacana a gente entender isso. Ter feito esse projeto piloto que a gente fez lá em Santa Inês e provar que funciona. Aí eu preciso provar para mim, eu preciso provar para o Ministério, eu preciso provar para a distribuidora. A gente precisa trazer uma rede de parceiro para fazer isso. E aí foi muito bacana. A gente fez 0 sistemas isolados em 2020, fizemos alguns pilotos em 2021, e o ano passado a gente tem muito orgulho de ter entregue, né, junto com o parceiro. A gente nunca faz isso sozinho, meu papel é a bateria, é um conjunto de sistemas, 25 mil. Puxa vida. Então e uma frase que a gente foi muito feliz, né, que eu tenho muito orgulho, energia responsável transforma vidas. Só que tá legal,
Mas no ritmo que a gente está, a gente vai demorar 100 anos para resolver. A gente precisa trazer mais parceiros para esse desafio. Né? O papel, acho que eu quero deixar aqui com a BGD, um time que está nos acolhendo nessa iniciativa vamos olhar GD, mas vamos olhar sistema isolado. Claro. Tem muita oportunidade de negócio e de a gente fazer uma diferença nesse país. É importante demais a gente destacar isso. Nessa tua missão, você considera a mais importante da tua carreira até agora? Eu falo assim, o propósito, né? Eu acho que em todos os momentos eu tive oportunidade, tá? Se um rápido retrospecto aqui que a gente viveu eu tive oportunidade de viver os primeiros computadores, microcomputadores. Depois eu tive a oportunidade de fazer o primeiro foi da internet. Depois tive a oportunidade, como eu comentei aqui, dos primeiros data centers no Brasil. Eu estou tendo a oportunidade de novo de fazer, né, armazenamento. Né? Eu não sei se é o mais difícil, tá? Mas nesse momento acho que a gente tem que saber aproveitar o momento. Tá lindo. Estou amando o que eu faço e eu digo que é muito mais, acho que a maturidade traz isso. Isso aqui para mim não é um emprego, né? É um projeto. Sem dúvida. E aí muito aí que eu falo, esse projeto eu quero criar uma energia sem fronteira. Né? Como é que não levar energia? A África tem desafios muito parecidos, a Colômbia tem. Então sempre tem a oportunidade disso, que é criar exatamente essa questão da a energia responsável transformando vidas. Professor Marcelo Rodrigues, eu fico imaginando se algum aluno teu levou nota 0 lá. Acho que não, né? Você era um bom professor? Eu falo, como era um curso e não tinha muita nota, né? O desafio era que ele saísse melhor. E eu acho que isso a gente fez. Você conseguiu, você conseguiu. Em nome da BGD, eu quero agradecer demais essa nossa conversa. É claro que essa conversa não esgota a tua história, muito pelo contrário, ela é só um estímulo para que a gente se conheça melhor, vai ser a primeira de muitas. Vamos acompanhar esse trabalho, certamente o ABGD News vai estar lá para mostrar, para registrar e para dar publicidade, ajudar a dar publicidade. Parabéns pela tua trajetória. Leve um beijo para Ana Luz. Ana Luz. Ana Luz, um beijo para ela, um beijo para você, muito, muito obrigado e fique à vontade para as suas considerações finais. Obrigado, foi aqui. Parabéns, Mauro, foi um momento muito bacana da gente conversar, de eu voltar no meu passado e revisitar alguma coisa, de considerar realmente que a gente tem uma oportunidade de cada dia tentar fazer melhor, né? E aqui fica exatamente o compromisso, né, de levar vocês para conhecer um pouco o que a gente está fazendo. A gente está com uma pessoa de vocês no time hoje, que é a Zélia, a Zilda. A Zilda, sim. É que você falou Zélia no começo, é por isso. Exatamente, eu acabei confundindo com a Zélia Cardoso demais. Eu estou com a Zilda Costa agora. Tá? Um ícone do ponto de vista da BGD. A gente está muito feliz. Ontem aconteceu, e fica o meu recado às mulheres, né, a importância de vocês, Mulheres na Energia. E nós estamos fazendo a primeira expedição WSG. A gente vai visitar a fábrica em Manaus e levar um grupo de mulheres para visitar esse projeto de Santa Helena do Inglês. Fico com o compromisso de levar vocês também, né, para ver a verdade de quem conta a história, não é a gente, é a população e a comunidade que recebeu energia. Claro. Aqui minha gratidão e oportunidade. E leve, por favor, também um grande beijo a todos que fazem a Unicoba. Ontem eu vi lá uma publicação tua, tenho acompanhado um pouco das tuas divulgações, acompanhado também por causa da Zilda, e é um motivo de celebrar a chegada de vocês aqui à BGD, e é o início daquilo que, como você muito bem disse durante a nossa conversa, o trabalho edifica, né? É tão gostoso a gente fazer aquilo que gosta. Só pode dar certo. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. Mais uma história genial. Professor Marcelo Rodrigues, hein? Imagine, voltando lá na internet. Que história bacana. Parabéns. Obrigado a você. Visite o nosso site, acompanhe as nossas redes sociais e até um próximo podcast. Tudo de bom e até lá. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.